Fala, galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, infelizmente, hoje, dia 25, não consegui dar aulas por conta da minha conexão da internet aqui de casa, mas me comprometi com a Gisele, está fazendo esse vídeo aqui com a correção dos exercícios de filosofia dos capítulos 15 e 16, seria a matéria a ser dada. Então, vamos trabalhar aqui, né, esses dois exercícios, essas duas atividades aí. Eu vou estar lendo o livro e as questões e respondendo para vocês, fazendo uma discussão acerca do conteúdo desses exercícios e vocês poderão fazer então a correção desses exercícios aí em casa, ok? Bom, número 1, na página 89, primeira questão do capítulo 15. Né? A primeira questão do capítulo 15 traz a pergunta: segundo Hobbes, qual o motivo para a existência do Estado? Então, nós temos aí a pergunta acerca de Thomas Hobbes, um filósofo contratualista, que traz a ideia da existência do Estado para assegurar a ordem, sobretudo em razão do estado natural ser um estado de guerra de todos contra todos. Então, Thomas Hobbes ele entendia que o estado natural, que é aquele estado anterior ao estado de natureza, desculpa, que é o estado anterior ao estado social, à sociedade, à construção da sociedade, né? O estado de natureza, ele era um estado onde os seres humanos guerreavam uns contra os outros. Era um estado belicoso, porque as pessoas são naturalmente, na concepção de Thomas Hobbes, egoístas, são naturalmente individualistas, são naturalmente belicosos. Por essa razão, então, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Então, a existência do Estado, tá, dentro da sociedade, seria para assegurar a ordem, sobretudo em razão do estado natural de ser de guerra de todos contra todos, ok? Então, a primeira questão está respondida. Segunda questão: que papel tem o Estado segundo a concepção de Locke? Aí a gente já passa para John Locke, que também era um filósofo contratualista, mas que trazia uma visão mais voltada ao liberalismo econômico. Na sua concepção, nós tínhamos direitos naturais, nós temos direitos naturais porque somos os únicos seres na face da Terra que podemos modificar a natureza em prol de um benefício próprio. Então, racionalmente falando, né, obviamente. Então, nós temos um direito que é natural ao ser humano, que é o direito à vida, que é o direito à liberdade, o direito à propriedade privada. Então, na concepção de John Locke, os seres humanos eles não nasciam nem maus nem bons. Na verdade, é a sociedade que vai construir, dependendo de como ele esteja inserido nessa sociedade, nesse estado. Então, por essa razão, em alguns casos, as pessoas boas teriam medo de perder a sua propriedade privada, perder a sua liberdade, perder a sua vida, porque existiriam pessoas ruins que fariam mal a essas pessoas. Então, por essa razão, a necessidade de se criar um Estado, de se criar uma sociedade onde proteja esses direitos naturais. Então, a função do Estado é a função de proteção, de defesa dos direitos naturais, tais como a vida, a liberdade e a propriedade privada, ok? Número 2, então, respondida. A número 3, explique por que, segundo Rousseau, o Estado tem um objetivo mais complexo que em Hobbes e em Locke. Já para Jean-Jacques Rousseau, o terceiro filósofo contratualista estudado dentro deste capítulo, a ideia de Estado é uma ideia que traz uma concepção muito maior do que apenas de proteção, do que apenas é, de de defesa, né, da propriedade, da vida, da liberdade, mas ele também traz o Estado como um meio de servir como um instrumento civilizatório.
Para Jean-Jacques Rousseau, o homem ele nasce bom. No seu estado de natureza, o homem é bom, a vida era muito boa no estado de natureza. Mas a sociedade acaba o corrompendo. Em algum momento da vida, uma pessoa cercou um pedaço de terra que era de todo mundo e disse que aquilo era somente dela. Então ali nasce, na concepção de Jean-Jacques Rousseau, a primeira desigualdade do mundo, aonde tudo era de todo mundo e naquele momento uma pessoa fechou um cantinho de terra e falou que era dela. E ninguém fez nada para contrariar isso. Por essa razão, então, surge a desigualdade na concepção russoniana. Então, ele traz a ideia de que o Estado ele não deve somente garantir a ordem, tal como coloca Hobbes, ou os direitos naturais, como falamos em John Locke, mas também ele deve ir além disso. Então, ele deve servir como um instrumento civilizatório, um instrumento de ajuda aos humanos. O Estado ele vai servir para civilizar, a dar um modelo de vida para as pessoas, ok? Bom, fechamos a terceira questão. Vamos para o número 4. Em geral, como os filósofos modernos concebem o Estado em sua relação com a liberdade? Como os filósofos modernos concebem o Estado em sua relação com a liberdade? Então, nós falamos aí nesse capítulo sobre a questão da liberdade que é trazida, né, por conta do debate desses filósofos modernos. Então, a maioria dos filósofos compreendem que o ser humano ele só pode ser livre em virtude do pacto social que dá origem ao Estado. Então, o ser humano ele abre mão de um lado da sua liberdade, né, que é o de fazer tudo como quiser, de qualquer jeito, para poder ter uma liberdade dentro de regras, de hábitos, de valores. Então, o ser humano ele faz um pacto social. Então, eles concebem, os filósofos modernos concebem o Estado e a sua ligação com a liberdade, trazendo a compreensão de que o ser humano só é livre em virtude do pacto social que dá origem ao Estado. Ok? Bom, questão de número 5. Qual é a percepção de Hegel sobre o Estado? Bom, o filósofo Hegel, que trazia aí a ideia, né, do Estado como um instrumento civilizatório também, parecido com a ideia de Jean-Jacques Rousseau. Né? Então, para Hegel, a concepção do Estado, né, traz aí um momento em que a razão humana ela se materializa no mundo social. Então, para ele, o Estado vai materializar a razão humana, o Estado vai ajudar a civilizar os povos, vai ajudar a fazer com que as pessoas sejam pessoas mais racionais, ok? Número 5, então, respondida. Passando aqui de página, indo para a questão de número 6. De que maneira o desejo por paz está relacionado com a ideia de Estado para Immanuel Kant? Nós estudamos que Kant, né, a ideia de Kant, ele reconhece que há uma ingenuidade daquelas pessoas que são chamadas por ele de pobres de espírito. Tá? O desejo da humanidade em si é que a humanidade seja totalmente pacificada, certo? Totalmente civilizada. Só que, ao mesmo tempo, ele acredita que há uma ingenuidade nesse pensamento, porque os interesses acabam perpassando por muito mais questões do que essa passividade, né? Do que essa paz que pode ser gerada, pacificidade, perdão, não é passividade, pacificidade, né? Que pode ser gerada dentro da sociedade. Então, para ele, para haver a paz na Terra, seria necessário, então, uma sociedade dividida em nações. E aí o Estado ele surge realmente para ajudar a essa paz,
a ajudar a trazer essa harmonia, a ajudar a trazer esse progresso rumo a uma possível paz, ok? Bom, número 6, então, respondida. Agora vamos para o número 7. Como Aristóteles compreende a relação entre sociedade e Estado? Qual a diferença dessa concepção para a concepção dos filósofos contratualistas? Então, qual é a relação que tem da ideia aristotélica de Estado para os contratualistas que nós falamos há pouco, né? Para Aristóteles, há um direito, há uma questão natural ao homem. A sociedade ela é natural ao ser humano. Nós somos animais políticos na concepção aristotélica. Nascemos com esse desejo de vivermos em sociedade, com essa vontade de sermos seres políticos. Então ele chama de zoom politikon, né? Os animais políticos. O ser humano ele é naturalmente um animal político. Então, na concepção aristotélica, há um desenvolvimento natural dessa potencialidade. E aí a gente chama esse desenvolvimento de polis, né? A polis grega, principalmente, que foi muito estudada e muito tocada nesse ponto aí por Aristóteles. Desse modo, então, a gente pode colocar que para Aristóteles, a sociedade enquanto tal e o Estado, eles acabam sendo a mesma coisa, tá? Ele não consegue fazer essa distinção. Aristóteles ele estava pensando mais ou menos no que a gente relembra das cidades-estados gregas do passado, onde existia uma democracia direta, onde existia uma ideia de cidadania, né? E tudo isso era vinculado à polis, à cidade-estado, mesmo não havendo um Estado propriamente dito. Então, nesse quadro aí, há uma maior proximidade entre essas duas esferas do que a gente imagina, entre a sociedade e o Estado, diferente dos outros filósofos contratualistas, tá? Que falam que há uma divisão entre sociedade e Estado. Ok? Então, corrigida a questão 7, em Aristóteles, vamos para a primeira questão de múltipla escolha, né, das duas que nós temos aí. Número 8, uma questão que foi do Enem. Os ricos adquiriram uma obrigação relativamente à coisa pública, uma vez que devem a sua existência ao ato de submissão à sua proteção e zelo, o que necessitam para viver. O Estado, então, fundamenta o seu direito de contribuição do que é deles nessa obrigação, visando a manutenção dos seus concidadãos. Isso pode ser realizado pela imposição de um imposto sobre a propriedade ou atividade comercial dos cidadãos, ou pelo estabelecimento de fundos e de uso dos juros obtidos por meio deles. Não para suprir as necessidades do Estado, uma vez que este já é rico, mas para suprir as necessidades do povo. Immanuel Kant, a metafísica dos costumes. Segundo esse texto de Kant, o Estado, vamos às letras. Letra A, deve sustentar todas as pessoas que vivem sob seu poder, a fim de que a distribuição seja paritária? Não, a necessidade do Estado não é uma distribuição paritária da sua riqueza, né? Sustentar a todos os seus cidadãos, tá? Mas sustentar aqueles que não têm, ok? Quando necessário. Letra B. O Estado está autorizado a cobrar impostos dos cidadãos ricos para suprir as necessidades por cidadãos pobres. Essa é a concepção correta, tá? Essa é a questão correta. O Estado, para Immanuel Kant, ele deve sim cobrar, pode sim cobrar impostos dos mais ricos para poder colocar uma ajuda, defender, né, através desses impostos, a sustentação dos seus concidadãos, ok? Então, a alternativa B ela é a única que está de acordo com a visão kantiana de Estado, né, de acordo com o que representa o texto. Kant apresenta aí essa visão, segundo a qual é justo que o Estado possa cobrar impostos dos mais ricos para sustentar os mais pobres. Então, letra B de bola, ok? E número 9, para a gente fechar a correção do capítulo 15, uma questão da Universidade Estadual de Londrina, leia o texto a seguir. Kant, mesmo que restrito à cidade de Königsberg, acompanhou os desdobramentos das revoluções americana e francesa e foi levado a refletir sobre as convulsões da história mundial.
as incertezas da Europa plebeia, individualista e provinciana, contrapôs algumas certezas da razão capazes de restabelecer, ao menos no pensamento, a sociabilidade e a paz entre as nações, com vista à constituição de uma federação de povos, uma sociedade cosmopolita. Com base nos conhecimentos sobre a filosofia política de Kant, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A incapacidade dos súditos de distinguir o útil do prejudicial torna imperativo um governo paternal para indicar a felicidade? Não. Os súditos eles não têm essa falta essa incapacidade de distinguir o útil, tá, do prejudicial. Pelo contrário, tá bom? Eles vão se aperfeiçoar e buscar a sua autonomia, ok? B. É chamado cidadão aquele que habita a cidade, sendo considerados cidadãos ativos também as mulheres e os empregados. Não, não eram considerados cidadãos mulheres e empregados, ok? Letra C. No Estado, há uma igualdade irrestrita entre os membros da comunidade e o chefe de Estado. Jamais. Tá? Dentro do Estado, há uma diferença hierárquica muito grande. Letra D de dado. Os súditos de um Estado civil devem possuir igualdade de ação em conformidade com a Lei Universal da Liberdade. Isso é perfeito. Ele traz essa ideia de que os súditos, olha aí a diferença entre súditos e Estado, né? Aqueles que mandam, os chefes de Estado, tá? Eles devem possuir uma igualdade de ação, tá? Conforme a Lei Universal da Liberdade. Eles devem ter liberdade. Se a gente for lembrar da ideia de Immanuel Kant, né, nós temos aquelas três máximas de seguir sempre a lei moral, de seguir sempre a ética, de fazer tudo sempre dentro das regras estabelecidas, éticas e morais. Né? Kant ele era um iluminista, ele foi influenciado por Hume, por Newton, por Rousseau. Dentro disso, então, ele confiou a capacidade do homem de se aperfeiçoar e se tornar um ser autônomo. Por isso, os súditos não eram incapazes na concepção dele. A questão do cosmopolitismo, né, ele trazia uma questão de confiança e observava aí que dentro da história universal, né, ele pensava que a história universal ela poderia ser vista por meio de um ponto de vista também universal, né, trazendo por meio daquilo que pudesse beneficiar todo mundo, não somente um grupo de pessoas. Tinha que ser o bom para todo mundo. Então, o filósofo ele tentava aí colocar como possível desvendar os motivos fundamentais que determinariam o que é o bem, o que é o mal, né? E partindo disso aí construir um aperfeiçoamento do ser humano, tá? Enquanto uma constituição de uma política que fosse boa para todo mundo. Perfeito? Então, letras B e D, B de bola, D de dado aí nas questões 8 e 9, ok? Vamos passar aí então para o capítulo 16. Capítulo 16, nós estamos falando da página, do início da página 94 e na página 95, ok? Bom, número 1. Qual é a relação entre a expressão cada camarada um vigia e o conceito de micropoderes de Michel Foucault? Bom, quando a gente fala de Michel Foucault, a gente fala de uma sociedade controlada, disciplinada, de uma ideia de panóptico, né, daquele 360, né, sendo sempre vigiado, uma vigilância constante. Então, a disciplina de comportamento e a vigia constante, elas não se realizam somente por meio das instituições que são oficiais, o Estado, a escola, a prisão, etc. Né? Mas ela também é feita por uma rede difusa dos micropoderes. Então, parte dessa regra são justamente, né, as próprias pessoas que cobram uma das outras o comportamento tido como perfeito, ideologicamente falando. Então, quando a gente fala cada camarada um vigia, a gente está falando que todas as pessoas elas têm concepções parecidas do que é certo e do que é errado,
e elas vão cobrar uma das outras, não somente o Estado, a escola, a prisão, enfim, o que é certo e errado, o comportamento ideologicamente correto. Tá? Então as pessoas vão ser vigilantes também. Ok? Número 2. Segundo Foucault, qual é a diferença entre os estados antigos e medievais e os estados modernos com relação ao controle social? Bom, os estados antigos e os estados medievais, né, eles tinham como limite uma punição que era ao comportamento daqueles que transgrediam a lei. Já nos estados modernos, eles vão muito além disso, porque o estado moderno ele se impõe ao controle de vigiar, né? Ao controle e à vigilância de todas as pessoas que fazem parte, ou seja, de toda a sociedade, por meio de uma normatização desses comportamentos. Então, o Estado moderno, ele normatiza aquilo que deve ser feito, que pode ser feito ou não pelas pessoas que vivem naquela sociedade. Então, essa diferença é gritante. O Estado medieval, o Estado antigo, ele apenas punia um comportamento dos transgressores, aonde o Estado moderno ele já se antecipa a essa punição, né? E acaba fazendo uma forte, como eu posso colocar, uma forte vigilância das nossas vidas através das normas e dos comportamentos que são estipulados pela sociedade, ok? Então, o número 2 está corrigido. Número 3. Qual é o sentido de dizer que na modernidade não basta que os indivíduos ajam de acordo com o comportamento desejado pelo poder, mas que desejem agir? Bom, é uma pergunta que tem uma ligação com a pergunta anterior, né? Quando a gente fala que os comportamentos eles não serão impostos de uma maneira ostensiva, tá? Ele quer dizer que esses comportamentos eles devem ser apresentados como uma alternativa de ideia, como corretas, como uma sociedade que está convencida a agir daquela maneira. Então, o comportamento desejado pelo poder, né, não deve ser somente colocado como um intransigente do poder, mas nós, enquanto seres humanos, vamos docilizar os nossos corpos para aceitar esse tipo de comportamento que nós vamos, depois de um tempo, pegar para a gente mesmo e colocar como um comportamento padrão. Ok? Então, o número 3 está corrigido. Número 4. Por que apenas o crescimento da repressão dos aparelhos estatais não é suficiente para explicar a diminuição da chamada violência tradicional? Então, o crescimento da repressão desses aparelhos, ele não vai conseguir, de forma simples e pura, fazer com que a violência acabe. A gente tem exemplo disso na era medieval em diversos países que punem com a violência, mas que a violência não acaba, né? Eles punem com atos violentos como a morte ou como a decepação de partes de corpos, mas essa violência ela não acaba. Então, muitas das vezes, as classes mais abastadas elas continuam a praticar, né, e até a valorizar as ações mais violentas, porque elas não serão punidas pelo Estado, porque o Estado faz parte, né, o Estado ele vai continuar sendo violento, e as pessoas que participam desse aparelho ideologicamente repressivo do Estado, ele vai ser violento e vai pegar aquela violência como tal para si mesmo. Então, essa diminuição da violência tradicional não vai acontecer apenas com o crescimento da repressão desses aparelhos estatais, porque as classes sociais que estão na elite da sociedade, eles podem pegar esse comportamento violento para si. Ok? Número 5. Qual é a relação entre o crescimento do individualismo e o crescimento dos instrumentos de controle estatais identificadas por Gilles Lipovetsky? Bom, por um lado, nós temos um Estado que tem um monopólio da violência e, por outro lado, nós temos um mercado que gera um individualismo exacerbado nas nossas vidas.
Então, o indivíduo ele se considera a finalidade última das ações, né? O individualismo ele acaba tirando os laços que o indivíduo tem com a comunidade, com as outras pessoas, né? Os laços sociais, e sem esses laços que são comuns para garantir esses valores sociais, o que resta é o Estado manter esse controle. Então, os instrumentos de controle social, de controles estatais, tá? Vai aí tentar fazer com que esse individualismo, tá? Ele seja um pouco menor, mas é algo que vai acontecer por conta do mercado, ok? Número 6. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais os meios de ação de controle são mais eficazes para exercer. Câmeras podem captar uma torcida realizando ofensas racistas aos jogadores em campo. Por um lado, há o caráter positivo de identificar para punir. Por outro, esses mesmos meios podem ser usados por controle em nome do que quer que seja. Disserte sobre o uso da tecnologia como parte de instrumento de controle social. Bom, é uma resposta pessoal que vocês vão escrever sobre os conceitos que foram estudados nesse capítulo, tentando se aperfeiçoar nessa ideia de controle social, de micropoderes, né, dentro de Michel Foucault e dos demais, de Gilles Lipovetsky, que nós estudamos também, ok? Bom, questão de múltipla escolha, número 7. Uma questão que foi do Enem. O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada como deve ser, sobre uma rocha, o nó górdio da lei sobre os pobres não cortado, mas desfeito, tudo por uma simples ideia de arquitetura. Jeremy Bentham, o Panóptico. Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercida preferencialmente por mecanismos. Letra A. Religiosos, que se constituem como o olho divino, controlador que tudo vê? Não, não é através de mecanismos religiosos, ok? Letra B. Ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida? Não. Não é por um aparelho por um mecanismo ideológico, ok? Repressivo, que perpetua as relações de dominação entre o homem por meio da tortura física? Não, isso ficou no estado medieval. Letra D. Sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. A letra D traz perfeitamente a ideia que é colocada por Jeremy Bentham, né? Ele era um utilitarista e aí ele elabora uma teoria, né, que traz aí a questão da pena e do cárcere, que seria instaurado em nome de uma segurança e das nossas liberdades individuais. Tá? Uma vigilância técnica aí que era capaz de observar a todas as pessoas, esse panóptico, né, como é conhecido. Então, o progresso, né, é a lei da história da humanidade. Esse é o desejo da história da humanidade. E através de um mecanismo sutil de adestramento dos nossos corpos, nós vamos aceitando todos esses controles que são impostos pela sociedade. Ok? Letra D de dado. Por último, uma questão da Universidade Estadual de São Paulo. Desde o início da semana, alunos da rede municipal de Vitória da Conquista, na Bahia, não vão mais poder cabular aulas. Um uniforme inteligente vai contar aos pais se os alunos chegaram à escola, ou dedurar, se eles não pararem no portão, se eles não passarem do portão. O sistema baseado em radiofrequência funciona por meio de um mini chip instalado na camiseta do novo uniforme, que começou a ser distribuído para 20 mil estudantes na segunda-feira. Funciona assim: no momento em que os alunos entram na escola, um sensor instalado na portaria detecta o chip e envia um SMS aos pais avisando sobre a entrada na instituição.
A leitura do fato relatado na reportagem permite repercussões filosóficas relacionadas à esfera da ética, pois o uniforme inteligente, letra A, está inserido em um processo de resistência ao poder disciplinar na escola? Não, não há um processo de resistência a esse poder disciplinar, tá? Não é por isso que ele vai ser um debate filosófico. Letra B. É fruto de uma ação do Estado para incrementar o grau de liberdade nas escolas? Para incrementar, não, né? Pelo contrário, ele está aí controlando a liberdade. Letra C. Indica a consolidação de mecanismos de consulta democrática na escola pública? Não é uma consulta democrática, mas como uma consulta imposta, uma imposição. O SMS vai chegar aos pais. Aquela criança tem que ir à escola. Letra D. Introduz novas formas institucionais de controle sobre a liberdade individual? Eis aí a questão correta, a letra D de dado, porque esse mecanismo de uniforme inteligente, ele introduz uma nova forma institucional de controle sobre a liberdade dos indivíduos, ok? Com um microchip que é colocado, né? Então essa é uma visão aí que pode ser considerada política em relação à ética e à reflexão teórica, né, sobre os hábitos que as pessoas devem estabelecer livremente, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham conseguido fazer a correção dos exercícios, compreender um pouco mais do que foi falado. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem em paz. Até semana que vem, a nossa aula, a próxima quarta-feira, a nossa penúltima aula do ano, dia 2, né, de dezembro, para que a gente possa fechar o conteúdo. Um grande abraço a todos e todas, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.